Muito boa tarde, pessoal. Mais uma aula aqui do nosso canal USP Resolve. Eu sou o Arthur Cruz, responsável por ministrar Química aqui para vocês. Somos estudantes de graduação na USP e vamos aqui propagar um pouco do conhecimento. Hoje nós vamos discutir uma parte de atomística. Não vou entrar em detalhes em modelo atômico de Bohr, Thomson nem Rutherford. Vamos entender as nuances para a gente conseguir entender o modelo atômico de Bohr, correto? Então, como é que a gente consegue iniciar essa discussão? Basicamente, a gente precisa saber sobre o átomo. O átomo ele é composto por nêutrons, prótons e elétrons. Os elétrons eles estão responsáveis no átomo por compor a sua eletrosfera. O número de prótons ele tem duas funções. A primeira função é saber, a partir do número de prótons, qual elemento nós estamos lidando. E a outra função é, a partir do número de prótons, a gente consegue saber quantos elétrons o átomo precisa para ele ser eletricamente neutro. Mais um detalhe que eu esqueci de falar para vocês. Quando os átomos eles vão realizar ligações químicas, os seus prótons eles não se tocam. O que se toca são os elétrons, são seus elétrons que estão na eletrosfera do átomo. Vale ressaltar. Agora, já que a gente já está um pouco mais contextualizado sobre o átomo, eu preciso falar para vocês o conceito de energia eletromagnética. O que é essa energia eletromagnética que todos tanto falam? Basicamente, energia eletromagnética é aquela que é transformada através do vazio ou da matéria, através das oscilações nas intensidades de campos elétricos e campos magnéticos. Então, isso é a definição de energia eletromagnética. A forma com qual ela se propaga no espaço é denominada radiação eletromagnética, que contém energia eletromagnética. Bom, como a gente sabe que ela é uma onda, né, ela tem dois componentes. Ela tem comprimento de onda e frequência. O comprimento de onda dado pelo símbolo lambda e a frequência dado por este símbolo aqui. Vai ficar assim mesmo. O comprimento de onda ele é dado em metros e a frequência ela é dada em hertz, que é segundo a menos 1. Quando a gente faz a análise dimensional desses dois camaradas aqui, a gente obtém a velocidade. A radiação eletromagnética ela se propaga no vácuo com uma velocidade de 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. Bom, já que agora a gente sabe o que é essa definição de energia eletromagnética, eu preciso falar para vocês o que são espectros eletromagnéticos. Bom, basicamente o espectro eletromagnético ele é uma faixa de frequência que ela vai desde o infravermelho até o raio gama, passando pelo ultravioleta, raio-x. Bom, como ela é uma faixa de frequência, ela vai desde, vou tentar desenhar aqui um pouco para vocês. Ela vai do infravermelho, vou botar aqui de ver, e ela vai até raio gama, certo? Aqui ela tem os maiores comprimentos de onda e vai tendo os menores comprimentos de onda, né, nesse sentido. Ou seja, aqui nessa parte do infravermelho a gente tem as ondas de rádio, as micro-ondas, a gente passa pelo espectro do visível, a gente segue no ultravioleta e a gente chega no raio-x e no raio gama. Os raios-x eles podem ser obtidos de forma artificial e os raios gama eles são oriundos de espécies radioativas. Agora, eu imagino que vocês devem ter ficado curiosos sobre essa parte aqui que eu falei, que é o espectro visível. O que seria esse espectro visível? O espectro visível ele tem cores em todos os comprimentos de onda. É um espectro contínuo, onde a gente vai ter desde o violeta até o vermelho-violeta. Então, ele vai da faixa de 400 nanômetros a 700 nanômetros. Esse aqui é o espectro do visível, em que a luz branca tem todas essas cores numa proporção mais ou menos igualitária, né? E, bom, basicamente sobre o espectro visível é isso. Uma curiosidade que vale ressaltar para vocês é que na parte do infravermelho, todas as substâncias elas absorvem a energia infravermelha de um certo modo. Por exemplo, se a gente pega um gráfico da radiação infravermelha em função do tempo, por exemplo, um exemplo, tipo, mais ou menos isso daqui. Este gráfico, ele caracteriza um certo elemento, ou seja, cada substância, por exemplo, o éter dietílico
e o álcool metílico, por exemplo. Você consegue diferenciar essas duas substâncias a partir do gráfico da absorção do infravermelho pelo tempo, ou seja, cada substância absorve de um jeito, que é como se fosse a identidade de uma substância, né? Outra coisa do infravermelho também que é bom ressaltar é que quando um objeto está aquecido, ele emite radiação infravermelha, ou seja, quando você pega o ferro de passado e você passa a sua mão, você sente um calor, né? Este calor é a energia, radiação infravermelha que está em transe ali naquele momento. Bom, já que nós falamos aqui de espectro visível, espectro eletromagnético, eu vou apresentar para vocês um conceito belíssimo, que é a espectroscopia atômica, para a gente conseguir entender bem o modelo de Bohr. Basicamente, o que é a espectroscopia atômica? É quando os átomos, eles emitem luz. Então, eu vou aqui tentar fazer com que vocês imaginem uma situação ideal. Imaginem, então, preciso do apagador. Imaginem, pessoal, que vocês têm um recipiente. E dentro desse recipiente, a gente vai ter gás hidrogênio, certo? Aqui vai passar uma corrente elétrica. O que é uma corrente elétrica? Uma corrente elétrica são feixes de elétrons e de íons. Ou seja, dentro deste recipiente que contém gás hidrogênio, vai ser passado um feixe de elétrons e um feixe de íons. Perfeito? O que acontece? Antes de eu entrar aqui, eu preciso explicar para vocês o que é o conceito de um átomo excitado. Basicamente, um átomo excitado é quando ele ganha energia de uma fonte externa. Então, ele sai do seu nível, do seu estado fundamental e passa a um estado mais energético. Essa é a definição de átomo excitado, que é exatamente o que vai acontecer aqui, que é o que eu vou explicar para vocês. Quando esses elétrons da corrente colidem com os átomos de hidrogênio, os choques da energia, os choques mecânicos, eles vão transferir energia para os elétrons dos átomos de hidrogênio. E com isso, o que vai acontecer? Estes átomos, esses elétrons vão ficar excitados. Eles vão ter uma energia maior do que a fundamental deles. Então, quando estes átomos passam de uma energia, de um estado mais energético para um estado menos energético, eles emitem luz. Essa é a definição do espectro atômico. Ele não é contínuo, diferente do que a gente viu aqui no espectro visível, ele tem luz apenas em certas faixas de frequência. Então, é algo muito curioso que nós vamos ver em breve. Agora que eu já apresentei para vocês o conceito de espectroscopia atômica, nós vamos falar sobre definições da energia eletromagnética, que é aquela que eu falei lá no início do vídeo. A energia eletromagnética, a gente precisa ter conhecimento de dois cientistas muito importantes, que é Max Planck e Albert Einstein. Max Planck, o que foi que ele disse? Ele disse que a forma com que essa energia eletromagnética é absorvida ou emitida, ela é por meio de pequenos pacotes de energia que se chama quanta. O quanta nada mais do que pequenos pacotes de energia, ou seja, quantidades não arbitrárias. E aí, Einstein, posteriormente, ele falou que não só a energia é emitida ou absorvida na forma de fóton, mas também a forma com que ela se propaga é em forma de quanta, né? E aí eu preciso falar para vocês que quanta são fótons. Quantum é um fóton. A energia de um quantum, um fóton, ele é dado por esta relação aqui, ó. A energia de um fóton é igual à constante de Planck, que vale 6,63 vezes 10 a menos 34 joules vezes segundo, vezes uma frequência. Ou seja, vocês conseguem perceber aqui que cada fóton ele está associado a uma frequência, correto? Então, a partir disso, a gente consegue entender melhor o conceito, né, dessa energia eletromagnética. Bom, pessoal, para a gente conseguir concluir a nossa introdução ao modelo atômico de Bohr, a gente vai ter que falar, já que eu já apresentei para vocês os conceitos de espectroscopia atômica, eu vou falar para vocês sobre a espectroscopia atômica do átomo de hidrogênio. Bom, por o átomo de hidrogênio ser o átomo mais simples, ele só tem um próton e um elétron,
consequentemente, ele vai ser o átomo que terá o espectro mais simples de todos. Ou seja, em representações singelas, deixa eu pegar aqui um apagador, basicamente, ele seria mais ou menos assim, ó. Aqui, claro, com cores diferentes, né? Ou seja, ele é o espectro mais simples, ele emite menos cores, né? Ele emite, as frequências que ele emite geram menos cores, justamente por ele ser o átomo mais simples. Só que, o que acontece? Existiu um cara chamado Rydberg, que ele conseguiu determinar quais os comprimentos de ondas dessas linhas espectrais do hidrogênio através de muitos experimentos, né? Que é dado por esta fórmula aqui, pessoal. 1 sobre o comprimento de onda é igual à constante de Rydberg, que multiplica 1 sobre o nível 1 ao quadrado menos 1 sobre o nível 2 ao quadrado, onde a constante de Rydberg ela vale 678 centímetros a menos 1. Experimentalmente, essa equação aqui consegue deduzir qual o comprimento de onda dessas linhas espectrais. E aí, a partir disso, como eu já expliquei para vocês que o átomo ele só consegue emitir luz em certas frequências, é razoável pensar que não é qualquer valor de energia que vai ser aceito aqui. Vocês conseguem me entender? Como não é qualquer valor de energia, por exemplo, eu vou dar aqui um exemplo para vocês. Vocês sabem que a energia de um fóton ela é dada pela constante de Planck vezes a frequência. Vamos pegar um comprimento de onda no vermelho, utilizando a expressão velocidade é igual a comprimento de onda vezes frequência. Se a gente sabe a frequência, sabe a velocidade, a gente sabe o comprimento de onda. Então, a partir disso, a gente consegue achar um valor para a energia desse fóton. Quando a gente acha um valor para a energia desse fóton, por exemplo, no comprimento de onda do vermelho, vai dar aqui um valor X. Este valor, a energia que o átomo perde, ela em hipótese nenhuma é menor do que esse valor. Ela não é nem maior e nem menor. Então a gente consegue tirar o quê? Que a energia do elétron, ela é quantizada. O elétron, ele só pode assumir certos valores de energia. Com isso, chegando bem próximo já do modelo, eu vou fazer aqui uma analogia para vocês conseguirem entender melhor o que eu estou querendo dizer. Basicamente, o que a gente tem? Imaginem uma escada e uma bolinha, correto? À medida em que essa bola desce, ela vai perdendo energia potencial gravitacional. Vocês conseguem me entender? Simples. A bola está aqui. A partir do momento em que ela sobe, ela vai ganhando energia potencial gravitacional. Quando a bola está em repouso, percebam que nunca ela está entre os níveis. Ela jamais está entre os níveis. Ou ela está aqui, ou ela está em repouso aqui, ou ela está em repouso aqui. Vocês conseguem entender? Então, da mesma forma, acontece com o elétron. Da mesma forma. Porque aqui o que a gente pode tirar? Qual é a conclusão que a gente tira aqui? A diferença de energia potencial está definida entre a diferença entre os níveis. Do mesmo jeito acontece com o elétron. A diferença de energia do elétron está entre um nível e outro nível. Nunca entre, né? Não existe este entre. A energia de um elétron ela está entre um nível e outro nível. Bom, já com essa analogia, a gente consegue saber que a energia do elétron ela é quantizada em certos valores. E é exatamente com isso que eu termino o vídeo de hoje. Eu já consegui dar uma base muito boa para vocês sobre o nosso próximo vídeo, que é a dedução do modelo atômico de Bohr, quantitativamente e qualitativamente. Então, eu espero que vocês tenham conseguido compreender o vídeo de hoje. Fica aqui o meu apreço a todos que estão assistindo. Espero que vocês consigam ampliar o repertório de conhecimento de vocês. Fica aqui o meu agradecimento. Até mais, pessoal.